minha própria casa. A casa que eu paguei, que eu construí tijolo por tijolo com o suor do meu trabalho. E foi dessa mesma casa que meu filho me expulsou no meio de uma tempestade, gritando que eu era uma velha inútil e doente. Tudo por causa de uma mentira que minha nora contou. Eu saí debaixo de chuva, sem saber para onde ir, com apenas a roupa do corpo. 3 horas depois, meu telefone tocou. Era a polícia. E quando meu filho atendeu a ligação que veio em seguida, o rosto dele ficou pálido como cera. Naquele momento, ele entendeu o erro gigantesco que tinha cometido. Mas já era tarde demais. Se você está me ouvindo agora, comenta aí de onde você está acompanhando essa história. E se você gosta de histórias reais da vida, dessas que a gente não acredita que acontecem até ouvir os detalhes, se inscreve aqui no canal. Porque o que eu vou contar para vocês agora, ninguém inventaria. É a pura verdade do que aconteceu comigo. E eu preciso compartilhar isso para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não está esperando. Meu nome é Marta. Tenho 63 anos e durante 38 anos da minha vida eu me dediquei completamente à minha família. Fui casada com o João por 27 anos, até o dia em que ele teve um infarto fulminante e me deixou viúva aos 51 anos de idade. Nós tivemos um filho só, o Rafael, que hoje está com 35 anos. Desde que ele nasceu, eu abri mão de tudo por aquele menino. Tudo mesmo. Eu trabalhava como costureira. Tinha meu próprio ateliê pequenininho ali no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Fazia vestidos de festa, roupas de batizado, vestidos de noiva. Minha clientela era boa. Eu ganhava meu dinheiro honesto. O João trabalhava como mecânico, tinha uma oficina com 2 funcionários. A gente não era rico, mas também nunca passou necessidade. Juntamos cada centavo para comprar nossa casa própria, um sobrado simples, mas bem localizado, num bairro que na época estava crescendo e hoje em dia é valorizado. Quando o Rafael nasceu, eu continuei costurando em casa. Quantas noites eu passei acordada, terminando um vestido de festa, enquanto embalava o berço com o pé, porque o menino não queria dormir. Quantas vezes deixei de aceitar trabalhos bons para poder estar presente nas reuniões da escola, nos jogos de futebol dele, nas festinhas de aniversário. O João sempre dizia que eu mimava demais o menino, mas eu achava que era amor de mãe, sabe? Aquela vontade de dar para o filho tudo que a gente não teve. Paguei escola particular para o Rafael desde o prezinho até o 3º ano do ensino médio. Não era qualquer escolinha, não. Era um colégio bom, que pesava no orçamento. Teve mês que eu e o João passamos apertado para conseguir pagar a mensalidade. Mas a gente queria que nosso filho tivesse oportunidades melhores que as nossas. O Rafael sempre foi um menino inteligente, tirava notas boas sem precisar se esforçar muito. O problema é que isso subiu na cabeça dele. Ele começou a ficar metido, a achar que era melhor que os outros. Com 15 anos, ele já torcia o nariz para as minhas costuras. Dizia que eu cheirava a linha e tecido. Ficava com vergonha quando os amiguinhos dele vinham em casa e me viam trabalhando na máquina de costura. Um dia eu ouvi ele falando no telefone com um colega. Minha mãe é só uma costureira, meu pai é mecânico, mas eu vou ser diferente. Vou ser alguém na vida. Aquilo doeu no meu peito, mas eu engoli. Pensei que era coisa de adolescente que ia passar. Quando terminou o ensino médio, o Rafael queria fazer faculdade de administração numa universidade particular cara. A gente não tinha esse dinheiro guardado. Então eu e o João fizemos um acordo. Vendemos a oficina dele. Aplicamos o dinheiro e vivemos com os rendimentos dessa aplicação mais o que eu conseguia com as costuras. Foi apertado, muito apertado. Teve Natal que a gente não comprou presente um para o outro para poder pagar a faculdade do Rafael. Mas a gente fazia isso de coração, porque a gente amava nosso filho. Durante os 4 anos de faculdade, o Rafael morou com a gente. Ele não trabalhava, só estudava. Eu achava certo, afinal, a gente queria que ele se dedicasse aos estudos. Eu lavava a roupa dele, passava, cozinhava, deixava a marmita pronta. Ele só precisava se preocupar com as aulas e as provas. E olha, ele se formou bem, com boas notas. Conseguiu um estágio bom no último ano e depois foi efetivado numa empresa grande de logística. Foi no trabalho que ele conheceu a Jéssica. Ela também trabalhava lá.
no Departamento de Recursos Humanos. A primeira vez que o Rafael trouxe ela para jantar em casa, eu logo percebi. Aquela moça olhava para mim e para nossa casa com um ar de superioridade que me incomodou. Ela era bonita, bem arrumada, usava roupas de marca, vinha de uma família com mais dinheiro que a nossa. O pai dela tinha uma concessionária de carros. A mãe não trabalhava, ficava em casa cuidando das aparências. Mas o Rafael estava apaixonado, daquele jeito bobo que homem apaixonado fica. E eu, como mãe, quis acreditar que aquela primeira impressão estava errada. Tentei me aproximar da Jéssica, ser legal com ela. Ofereci até para fazer o vestido de madrinha dela para um casamento que ela ia, de graça. Sabe o que ela respondeu? Ah, obrigada, dona Marta, mas eu já comprei um vestido importado. Essas coisas artesanais não são muito o meu estilo. Artesanais. Como se o meu trabalho de décadas fosse uma coisa menor. O João, que Deus o tenha, nunca gostou da Jéssica. Ele dizia que aquela moça ia dar problema, que ela tinha olhar de interesseira. Mas o Rafael não ouvia. 2 anos depois de namoro, eles noivaram. A família dela queria um casamento grande, cheio de firulas. A gente não tinha dinheiro para bancar metade de uma festa daquele tamanho. Sabe o que a gente fez? Pegamos um empréstimo. Isso mesmo, nos endividamos para pagar a nossa parte do casamento do nosso filho, porque a Jéssica fez questão de uma festa para 300 convidados num buffet chique. O casamento foi lindo, não vou mentir. Mas eu e o João ficamos anos pagando aquele empréstimo. A gente parcelou em não sei quantas vezes, e o Rafael nem agradeceu direito. Na festa, a Jéssica ficou o tempo todo com a família dela, tirando fotos, rindo alto. Quando chegou a hora das fotos com a família do noivo, ela fez uma cara de quem estava fazendo favor. Tenho essas fotos até hoje. Em todas elas, o sorriso dela é claramente falso quando está perto de mim. Depois do casamento, eles foram morar num apartamento alugado. Tudo bem, normal. Casal novo começa assim mesmo. Eu respeitava o espaço deles. Não ia lá sem avisar, não ficava ligando toda hora. Mas a Jéssica começou a criar cada vez mais distância. Quando eu ligava para falar com o Rafael, ela atendia e dizia que ele estava ocupado, que ligava depois. Só que ele nunca ligava. 1 ano depois do casamento, o João teve um infarto. Foi de repente, sem aviso. Ele estava assistindo o jornal depois do jantar e começou a passar mal. Chamei a ambulância, mas quando chegou no hospital já era tarde. Meu companheiro de mais de 25 anos se foi assim, num piscar de olhos. Eu fiquei devastada. O chão sumiu debaixo dos meus pés. O Rafael apareceu no hospital, chorou, parecia abalado. Mas a Jéssica não veio. Ela mandou mensagem dizendo que não estava se sentindo bem. No velório, no dia seguinte, ela apareceu toda de preto, com óculos escuros enormes, mas eu não vi uma lágrima. E na hora do enterro, ela ficou checando o celular. Eu percebi. Mesmo com a minha dor, eu percebi a falta de respeito. Depois que enterramos o João, veio a parte prática. Seguro de vida, inventário, essas coisas burocráticas que a gente tem que resolver mesmo no meio da dor. O João tinha deixado tudo organizado. Tinha um seguro de vida bom, que deu para quitar o que faltava do empréstimo do casamento, e ainda sobrou um dinheiro. A casa era nossa, quitada, e ficou para mim. Ele tinha também algumas aplicações financeiras que rendiam um pouco todo mês. Eu fiquei sozinha naquela casa. Pela primeira vez em 38 anos, completamente sozinha. O silêncio era ensurdecedor. Eu chorava todos os dias, sentia uma falta do João que parecia um buraco no peito. E o Rafael? Aparecia de vez em quando, sempre rápido, sempre com pressa. Até que um dia, uns 3 meses depois do falecimento do João, ele apareceu lá em casa com a Jéssica e com uma proposta. Os dois sentaram comigo na sala e o Rafael começou a falar que estava preocupado comigo, que era perigoso uma mulher da minha idade morar sozinha numa casa grande daquelas, que eu podia cair, passar mal e ninguém ia saber. Eu agradeci a preocupação, disse que estava me virando bem. Foi quando a Jéssica entrou na conversa, com aquele jeitinho meloso que eu já estava começando a reconhecer. Dona Marta, a gente estava pensando numa solução boa para todo mundo.
A senhora vem morar com a gente, aluga essa casa aqui e com o dinheiro do aluguel dá para ajudar nas despesas e ainda sobra para a senhora guardar. Eu não quis. Disse que na minha casa eu tinha minhas coisas, minhas lembranças do João, minha independência, mas eles insistiram. O Rafael disse que era a melhor opção, que eles iam cuidar de mim. A Jéssica ficou falando que o apartamento deles tinha um quartinho de hóspedes que podia ser meu. Eu continuei resistindo, mas eles foram insistindo, insistindo, até que eu comecei a me sentir egoísta. Será que eu estava sendo teimosa? Será que realmente era perigoso ficar sozinha? Levou uns 2 meses de insistência até eu ceder. E olha, eu deveria ter confiado no meu instinto. Deveria ter ficado firme na minha decisão. Mas a solidão estava pesando, a saudade do João estava me consumindo. E a ideia de estar perto do meu filho, do meu único filho, pareceu reconfortante naquele momento de fraqueza. Então eu aceitei. Aluguei minha casa para um casal jovem por um valor bom de mercado. Guardei a maior parte dos meus móveis num depósito que aluguei, porque a Jéssica disse que no apartamento não tinha espaço. Levei só minhas roupas, alguns objetos pessoais e a minha máquina de costura. E me mudei para o apartamento deles. Logo na primeira semana eu percebi que tinha cometido um erro enorme. O tal quartinho de hóspedes era minúsculo. Mal cabia a cama de solteiro e um guarda-roupa pequeno. Não tinha espaço para a minha máquina de costura. A Jéssica disse que eu podia deixar na área de serviço. Minha máquina de costura, que era minha ferramenta de trabalho há décadas, espremida entre a máquina de lavar e o tanque. Mas o pior não era o espaço físico, era o clima. A Jéssica mudou completamente depois que eu me mudei. Aquele jeitinho meloso desapareceu. Ela começou a me tratar como se eu fosse uma empregada. Dona Marta, já que a senhora está em casa, dá para passar essas roupas? Dona Marta, faz um cafezinho para nós? Dona Marta, o banheiro está precisando de uma limpeza. Eu tentava relevar, pensava que talvez fosse impressão minha, que eu estava sensível por causa da perda recente do João. Comecei a fazer as coisas da casa para me sentir útil, para não ficar só remoendo a tristeza. Cozinhava, limpava, lavava, passava. O Rafael chegava do trabalho cansado e ia direto para o quarto. Mal conversava comigo. A Jéssica ficava na sala mexendo no celular, pintando as unhas, vendo televisão. Um dia eu ouvi, sem querer, uma conversa delas no quarto. A porta estava entreaberta e as vozes saíam claras. A Jéssica dizia: Rafael, eu não aguento mais. Sua mãe está aqui o tempo todo. Não tenho privacidade na minha própria casa. E olha, pelo menos ela está sendo útil, fazendo as coisas, porque senão, nem isso. E sabe o que meu filho respondeu? Ele riu. Riu e disse: deixa ela se sentir útil. Pelo menos assim ela fica quieta. Meu coração partiu naquela hora. Fiquei parada no corredor, com a cesta de roupas limpas na mão, sem conseguir me mexer. As lágrimas desceram sozinhas. Mas eu não disse nada. Engoli aquilo e continuei. Porque eu ainda tinha esperança de que as coisas melhorassem, de que era só uma fase de adaptação. Passou 1 mês, 2 meses. As coisas só pioravam. A Jéssica começou a fazer comentários na frente de visitas. Quando vinha uma amiga dela, ela dizia coisas como: pois é, minha sogra mora com a gente. A gente teve que acolher ela porque ficou sozinha. Como se eu fosse uma coitada que dependia deles. Como se eu não estivesse pagando minha parte com o dinheiro do aluguel da minha própria casa. Ah, porque isso é importante contar. O dinheiro do aluguel da minha casa caía na minha conta todo mês. Era um valor bom, uns 3.000 reais. A Jéssica convenceu o Rafael a me convencer que o certo era eu dar 2.500 para eles, para ajudar nas despesas da casa. Sobravam 500 para mim. 500 reais por mês para uma mulher de 63 anos. O resto do meu sustento vinha da aposentadoria do João, que também não era grande coisa. Comecei a me sentir presa. Eu queria sair daquela situação, mas tinha alugado minha casa por 2 anos. O contrato estava em vigor. Eu não podia simplesmente despejar os inquilinos. E para onde eu iria? Alugar outro lugar com 500 reais por mês? Impossível.
Eu estava numa armadilha e começava a perceber que tinha sido armada exatamente para isso. A Jéssica começou a ficar mais agressiva. Reclamava da minha comida, dizia que estava sem sal ou que estava salgada demais. Reclamava da forma como eu passava as roupas, da forma como eu limpava o banheiro. Nada que eu fizesse estava bom. E o Rafael? Meu filho simplesmente concordava com tudo que ela dizia. Nunca me defendia. Nunca tomava minha parte. Um dia, eu estava costurando na área de serviço, consertando uma calça do Rafael que tinha rasgado. A Jéssica chegou em casa com 2 amigas. Elas foram direto para a sala, rindo alto, e eu ouvi quando uma delas perguntou: "Mas Jé, cadê sua sogra?" E ela respondeu: "Ah, deve estar lá na área de serviço, no cantinho dela. Pelo menos lá ela fica quieta e não atrapalha." As amigas riram. Riram da minha situação, da minha humilhação. E eu ali, ouvindo tudo, com a calça do meu filho na mão, sentindo que tinha virado nada dentro da minha própria família. Não, pera. Não era nem minha família de verdade, porque família de verdade não trata ninguém assim. Comecei a perceber outros detalhes. Cartas chegavam para mim, do banco, de outros lugares, e sumiam. Eu perguntava se tinha chegado correspondência, e a Jéssica dizia que não. Mas um dia, o porteiro me parou na entrada do prédio e comentou: "Dona Marta, aquelas cartas do banco a senhora recebeu, né? Deixei com a Jéssica semana passada. Ela estava interceptando minha correspondência. Pedi para o Rafael conversar com ela sobre isso. Sabe o que ele disse? Mãe, a Jéssica está te ajudando, organizando suas coisas. Para de ser ingrata. Ingrata. Eu, que tinha me sacrificado a vida inteira por ele, era a ingrata. Foi piorando, piorando, até que chegou o ponto que a Jéssica mal disfarçava o desprezo. Ela fazia cara feia quando me via, suspirava alto quando eu entrava na sala, revirava os olhos quando eu falava alguma coisa. E começou a colocar o Rafael contra mim de um jeito muito mais agressivo. Ela dizia para ele que eu estava ficando gagá, que estava esquecendo as coisas, que estava doente da cabeça. Inventava situações que não tinham acontecido. Dizia que eu tinha deixado o fogão aceso, que tinha esquecido a torneira aberta, que tinha perdido coisas importantes. Nada disso era verdade, mas ela repetia tanto que o Rafael começou a acreditar. Teve um dia que eu fui ao médico fazer meus exames de rotina. Voltei para casa e a Jéssica estava lá com uma cara estranha. Ela perguntou onde eu tinha ido e eu disse que tinha ido ao médico. Ela quis saber que médico, para quê, se estava tudo bem. Respondi que era só rotina, exames normais para a minha idade. Ela ficou com uma expressão que eu não soube decifrar naquela hora. Hoje eu sei que era decepção. Ela estava esperando, talvez desejando, que eu estivesse doente de verdade. As coisas chegaram num ponto insustentável quando a Jéssica anunciou que estava grávida. Era para ser uma notícia boa, uma alegria. Eu ia ser avó. Mas a forma como ela anunciou já deixou claro qual era o plano. Rafael, a gente vai precisar do quarto de hóspedes para o bebê. Vai ter que resolver a situação da sua mãe. Resolver a situação da sua mãe. Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Não uma pessoa, não a mãe dele. Comecei a procurar alternativas. Fui atrás dos inquilinos da minha casa para tentar negociar uma rescisão antecipada do contrato. Mas eles não quiseram sair. Estavam gostando da casa, do bairro e tinham o direito deles. O contrato ainda tinha mais de 1 ano pela frente. Eu estava presa. A Jéssica começou a pressionar mais. Dizia que eu precisava arrumar outro lugar para morar, que ela não ia ter uma sogra velha dentro de casa com um bebê recém-nascido. Que eu poderia passar doenças para a criança, que a casa precisava ser só deles. O Rafael, que eu esperava que me defendesse, que lembrasse tudo o que eu tinha feito por ele, simplesmente concordava com ela. Teve um dia que eu tentei conversar sério com meu filho. Peguei ele sozinho, quando a Jéssica tinha saído, e falei: "Rafael, meu filho, eu estou me sentindo muito mal aqui. A Jéssica me trata mal, você não me defende, eu não sei mais o que fazer." Sabe o que ele respondeu? "Mãe, você que é muito sensível. A Jéssica está grávida, com hormônios alterados, e você fica arrumando problema.
Para de frescura. Frescura. Minha dor, minha humilhação, meu sofrimento eram frescura para o meu próprio filho. Foi quando eu comecei a ter crises de ansiedade. Meu coração acelerava do nada, eu suava frio, sentia falta de ar. Fui em outro médico. Esse me receitou remédios para a ansiedade e para a pressão, porque minha pressão tinha disparado com o estresse. Eu escondia os remédios, tomava escondida, porque não queria dar mais munição para a Jéssica me chamar de velha doente. Mas ela descobriu. Achou os remédios no meu quarto quando foi lá sem pedir licença. E foi exatamente isso que ela usou contra mim. Aquele dia começou como outro qualquer. Era uma quinta-feira, céu nublado, ar pesado, anunciando tempestade. Eu tinha passado a manhã limpando a casa, como sempre fazia. A Jéssica estava de licença médica da gravidez, então ficava em casa o dia todo, o que tornava tudo mais difícil para mim. Ela ficava vigiando tudo o que eu fazia, reclamando de tudo. No começo da tarde, eu estava na área de serviço, costurando uma mantinha para o bebê que ia nascer. Sim, mesmo com todo o desprezo que ela demonstrava por mim, eu estava fazendo uma manta de crochê para meu futuro neto. Porque eu ainda tinha esperança. Ainda acreditava que quando a criança nascesse, as coisas poderiam melhorar. Que o amor por um neto poderia abrandar aqueles corações duros. A Jéssica entrou na área de serviço e ficou me olhando com um olhar estranho. Então ela disse: Dona Marta, eu preciso te falar uma coisa. Eu estava guardando as compras do mercado e percebi que está faltando dinheiro da minha carteira. Eu parei de costurar e olhei para ela sem entender. Como assim, Jéssica? Que dinheiro? Ela cruzou os braços sobre a barriga já saliente e disse, com aquela voz cheia de veneno: Tinha R$ 200 na minha carteira essa manhã. Agora só tem 50. Alguém pegou. Meu coração gelou. Você está insinuando que fui eu? Não estou insinuando nada, Dona Marta. Estou afirmando. Só estávamos eu e a senhora em casa hoje. Eu não peguei meu próprio dinheiro. Sobra quem? Levantei da cadeira sentindo minhas pernas tremendo. Jéssica, eu não peguei dinheiro nenhum seu. Nunca na minha vida eu peguei nada de ninguém. Como você ousa me acusar disso? Ela deu de ombros. Os fatos falam por si. A senhora anda meio esquecida, né? Meio confusa. Deve ser a idade, ou talvez esses remédios que a senhora toma. Vai ver, nem lembra que pegou. Eu não peguei coisa nenhuma. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. E eu não estou esquecida nem confusa. Você está inventando isso. Foi quando o Rafael chegou do trabalho, mais cedo que o normal. Acho que ela tinha ligado para ele, armado aquela cena toda. Ele entrou já com a cara fechada e perguntou o que estava acontecendo. A Jéssica, na mesma hora, começou a chorar. Chorar. Lágrimas falsas escorrendo pelo rosto enquanto ela dizia: Amor, eu não queria te preocupar, mas o dinheiro está sumindo aqui de casa faz tempo. Eu não falava nada porque tenho dó da sua mãe, mas hoje foi demais. R$ 200, Rafael. E quando eu confrontei ela, ela partiu para cima de mim, gritando, me ameaçando. Eu estou grávida, amor. Eu estou com medo. Isso é mentira, eu gritei. Rafael, ela está mentindo. Eu não peguei dinheiro nenhum e eu não parti para cima de ninguém. Mas olhando para o rosto do meu filho, eu vi que ele estava acreditando nela. Ele acreditava naquela mulher e não em mim, sua própria mãe. Mãe, a Jéssica não ia inventar uma coisa dessas. Ele falou, e cada palavra foi como uma facada. Ela está inventando sim. Ela quer me tirar daqui, Rafael. Ela está fazendo isso para ter desculpa para me expulsar. A Jéssica chorou mais alto. Está vendo, amor? Ela está paranoica. Eu sempre fui boa para ela. Acolhi ela na nossa casa e agora ela me acusa de armação. Você nunca foi boa para mim, explodi. Você me trata como empregada, como um lixo. Você intercepta minhas correspondências. Você fica inventando que eu esqueço as coisas, que eu deixo o fogão aceso. Tudo mentira. E agora essa história de roubo? Eu não preciso roubar nada de ninguém. A casa onde vocês moram foi comprada com o dinheiro da minha casa alugada. Foi aí que eu cometi o erro de revelar o que eu não deveria.
Na raiva, no desespero, eu deixei escapar algo que eles não sabiam. Aliás, essa casa aqui, esse apartamento que vocês compraram com tanta luta, de onde vocês acham que saiu a entrada? Do suado dinheiro de vocês? Aqueles 20 mil reais de entrada vieram do seguro de vida do seu pai, Rafael. Dinheiro que era meu por direito, mas que eu dei para você porque eu acreditei que estava ajudando meu filho. O silêncio que se fez foi pesado. Rafael ficou branco. A Jéssica parou de chorar na hora, e eu vi no olhar dela uma surpresa genuína. Eles não sabiam. Ou melhor, o Rafael sabia que eu tinha dado o dinheiro, mas nunca tinha contado para a esposa. E eu, idiota, tinha revelado isso no pior momento possível. A expressão da Jéssica mudou. Passou de choro falso para raiva pura. Então é isso? A senhora fica aqui se achando que tem direitos porque deu dinheiro? Isso era obrigação de mãe. E agora fica aí, velha e doente, dando trabalho, roubando, surtando. Eu não aguento mais. Jéssica, para! O Rafael tentou intervir, mas ela estava descontrolada agora. Não, Rafael, chega! Eu não vou criar meu filho num ambiente desses, com uma velha desequilibrada dentro de casa. Ela tem que sair. Para onde eu vou? Eu perguntei, e minha voz saiu fraca, quebrada. Minha casa está alugada, eu não tenho para onde ir. Problema seu. A Jéssica cuspiu as palavras. Vai para um asilo, vai para a casa de alguma amiga, vai para debaixo da ponte. Eu não me importo. Mas dessa casa você sai hoje. Olhei para o Rafael, esperando, implorando silenciosamente que ele me defendesse, que ele fosse o meu filho naquele momento. E foi quando ele disse as palavras que eu vou levar para o túmulo. A Jéssica tem razão, mãe. Isso aqui não está funcionando. Você está diferente, agressiva, acusando todo mundo. E agora essa história do dinheiro. Eu acho melhor você ir embora mesmo. A gente precisa de paz, principalmente agora com o bebê vindo. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Rafael, meu filho, eu me sacrifiquei a vida inteira por você. Eu e seu pai abrimos mão de tudo para te dar educação, oportunidades. Pagamos sua faculdade, seu casamento. Eu te dei o dinheiro para a entrada desse apartamento. E agora você está me expulsando por causa de uma mentira que essa mulher inventou? Ele desviou o olhar. Não conseguia me encarar e continuou. Saia da minha casa. Eu não preciso de uma velha inútil e doente aqui. Aquelas palavras ecoaram no apartamento. Velha, inútil e doente. Era assim que meu filho me via. Era nisso que eu tinha me transformado para ele. Lá fora, a tempestade que tinha sido anunciada começou. Trovões, relâmpagos, e a chuva caiu forte, daquele jeito que só cai no verão em São Paulo, quando parece que o céu vai desabar. É melhor você arrumar suas coisas e ir embora, a Jéssica disse, com um sorriso vitorioso nos lábios. Eu olhei para aquela mulher, para aquela criatura que tinha destruído a relação entre mim e meu filho, e vi o mal puro. Mas o que eu podia fazer? Brigar? Gritar? Chamar a polícia? Aquele apartamento estava no nome deles. Legalmente, eles tinham o direito de me pedir para sair. Entrei no quartinho que tinha sido meu pelos últimos meses e comecei a juntar minhas coisas. Peguei uma mala velha e fui colocando roupas, sem nem pensar direito no que estava pegando. Minha máquina de costura eu deixei na área de serviço. Não tinha como carregar. Peguei meus documentos, minhas poucas joias que ainda tinha, os remédios, a foto de casamento minha e do João. A tempestade lá fora estava cada vez mais forte. Raios iluminavam o céu escuro, o vento sacudia as janelas, e eles queriam que eu saísse naquilo. Voltei para a sala com a mala. Rafael estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Não conseguia me olhar. A Jéssica estava de pé, de braços cruzados, esperando. Eu vou embora, falei, minha voz tremendo. Mas quero que você saiba, Rafael, que você está cometendo o maior erro da sua vida. Um dia você vai entender o que você fez hoje. E quando esse dia chegar, vai ser tarde demais. Ele não respondeu, não levantou a cabeça, simplesmente ficou ali. Um covarde que não tinha coragem nem de olhar para a mãe que estava expulsando de casa. Saí do apartamento debaixo de uma chuva torrencial.
Não tinha levado guarda-chuva, não tinha chamado táxi, não tinha pensado em nada. Simplesmente saí. A água ensopou minha roupa em segundos. Eu caminhava pela rua sem saber para onde ir, arrastando minha mala, com 63 anos nas costas e o coração partido em 1000 pedaços. Andei, andei, andei. Não sei quanto tempo. Meus pés doíam, minha mala estava pesada, minha roupa grudada no corpo. Até que eu cheguei num ponto de ônibus e sentei ali, encharcada, tremendo de frio e de choque emocional. O ponto de ônibus mal protegia da chuva, mas era o único abrigo que eu tinha naquele momento. Fiquei ali sentada, vendo os carros passarem, vendo a água da chuva acumular nas ruas, formando pequenos rios. Pensei em tanta coisa naquela hora. Pensei no João, na falta que ele fazia. Se ele estivesse vivo, nada disso teria acontecido. Pensei em todas as escolhas que eu tinha feito na vida, em todos os sacrifícios. Valeu a pena? Para chegar naquele ponto de ônibus, sozinha, velha e abandonada. Peguei meu celular. Estava molhado, mas ainda funcionava. Quem eu podia ligar? Eu tinha algumas amigas do tempo em que eu costurava, mas fazia tanto tempo que eu não falava com elas. Desde que me mudei para o apartamento do Rafael, eu tinha me isolado. De vergonha, de tristeza, de cansaço. Não tinha cultivado amizades. Não tinha uma rede de apoio. Lembrei de uma prima distante, a Neuza, que morava em Santo André. A gente não se falava faz anos, mas era família. Liguei para ela, tremendo, e quando ela atendeu, eu mal conseguia falar. Chorava, a voz saía entrecortada. Contei para ela, resumidamente, o que tinha acontecido. A Neuza, Deus abençoe aquela mulher, não fez perguntas, não julgou. Simplesmente disse: "Me manda sua localização que eu vou te buscar agora. Não fica aí na chuva." Fiquei esperando. 1 hora se passou. A chuva diminuiu um pouco, mas eu já estava ensopada até os ossos. Quando a Neuza chegou com o carro, eu entrei e desabei. Chorei tudo que tinha segurado. Chorei de um jeito que eu nunca tinha chorado na vida. Ela me levou para a casa dela, me deu roupa seca, me fez um chá quente, me colocou para dormir no quarto de hóspedes. E pela primeira vez em meses, eu senti acolhimento. Senti que alguém se importava comigo como ser humano, não como uma empregada ou um estorvo. Mas a história não termina aí. Não mesmo. Eram umas 10 da noite quando meu celular tocou. Eu já estava deitada, ainda meio em choque, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Era um número desconhecido. Atendi meio receosa. "Alô, é a senhora Marta, mãe do Rafael?" Uma voz masculina, formal. "Sim, sou eu. Quem fala?" "Aqui é o Sargento Oliveira, da Polícia Militar. A senhora pode me confirmar seu endereço atual?" Meu coração disparou. "Eu estou na casa de uma prima. O que aconteceu? É meu filho? A senhora poderia vir até a delegacia? Precisamos conversar com a senhora pessoalmente. Pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu." Houve uma pausa. Houve um incidente no apartamento do seu filho. A esposa dele, Jéssica, caiu da escada. Está no hospital. Gelei. "Ela está bem? E o bebê?" "Não posso dar detalhes pelo telefone, senhora, mas preciso que a senhora venha até a delegacia. É importante." Desliguei e fiquei parada, tentando processar. A Jéssica tinha caído da escada. Será que foi por causa do nervosismo da briga? Será que foi culpa minha de alguma forma? Minha cabeça rodava com 1000 pensamentos. A Neuza se ofereceu para me levar até a delegacia. No caminho, meu celular tocou de novo. Dessa vez era o Rafael. Atendi com a mão tremendo. "Mãe?" A voz dele estava quebrada, desesperada. "Mãe, você está bem? Onde você está?" "Estou indo para a delegacia." "O que aconteceu com a Jéssica?" "Ela caiu da escada, mãe. Caiu e bateu a cabeça. Está no hospital, desacordada. Eu não sei o que fazer." Pela primeira vez em meses, meu coração amoleceu um pouco para meu filho. Apesar de tudo, ele estava sofrendo, estava assustado. "Fica calmo, Rafael. Ela vai ficar bem. E o bebê?" "Os médicos estão monitorando. Eles não sabem ainda." Ele começou a chorar.
Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Eu nunca deveria ter te expulsado daquele jeito na chuva. Você podia ter morrido. Podia ter acontecido alguma coisa. O que eu fiz? Que filho eu sou? Parte de mim queria consolá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem, e eu não ia fingir que estava. A gente conversa depois, Rafael. Agora vai ficar com sua esposa no hospital. Quando cheguei na delegacia, o sargento Oliveira me recebeu numa sala reservada. Ele era um homem na casa dos 50 anos, com cara de cansado, mas com um olhar gentil. Senta aqui, dona Marta. Ele indicou uma cadeira. Primeiro, quero saber se a senhora está bem. Seu filho disse que a senhora saiu de casa hoje mais cedo, debaixo de chuva. Isso é verdade? É verdade, sim. Respondi, sem entender aonde ele queria chegar. Por quê? Ele pegou um caderninho e uma caneta. Me conte o que aconteceu hoje, com detalhes. Contei tudo. A acusação de roubo, a briga, as palavras do Rafael, minha saída debaixo de chuva. O sargento anotava tudo, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: A senhora sabe que seu filho ligou para a polícia hoje, umas 8 da noite? Ligou? Por quê? Ele disse que a senhora tinha sumido, que tinha saído de casa há horas, que estava chovendo, que a senhora é idosa e toma remédios controlados. Ele estava preocupado que tivesse acontecido algo com a senhora. Fiquei sem palavras. Depois de me expulsar, ele tinha ligado para a polícia. E tem mais. O sargento continuou. Quando a gente chegou no apartamento dele para pegar mais informações sobre a senhora, para ver se tinha foto recente e essas coisas, encontramos a esposa dele caída na escada. Tinha sangue na cabeça dela. Chamamos o SAMU, levaram ela para o hospital. Mas o que a queda dela tem a ver comigo? O sargento me olhou sério. Dona Marta, quando a gente chegou, seu filho estava em pânico. E a gente notou algo estranho. Na sala, tinha uma bolsa da Jéssica aberta. E sabe o que tinha dentro? Dinheiro. Várias notas de R$ 50. Meu coração começou a bater mais rápido. A gente perguntou para ele sobre o dinheiro, e ele contou a história que a esposa tinha contado de que a senhora tinha roubado R$ 200. Só que quando a gente contou o dinheiro que estava na bolsa, tinha R$ 350, tudo em notas de 50. Ela mentiu. Sussurrei. Ela mentiu sobre o dinheiro. Parece que sim. O sargento concordou. E tem mais. A gente questionou seu filho sobre outras coisas e ele começou a contar sobre os últimos meses. Sobre como a esposa dizia que a senhora estava confusa, esquecida. Mas sabe o que ele lembrou? Que nunca tinha visto a senhora fazer nada de errado de verdade. Que era sempre a Jéssica que contava essas histórias. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto de novo. Dona Marta, eu trabalho há 25 anos como policial e posso dizer para a senhora, eu já vi muitos casos de abuso de idoso. E o que a senhora descreveu para mim hoje é um caso clássico. Manipulação, isolamento, abuso psicológico. Abuso de idoso. Eu nunca tinha pensado nesses termos, mas era exatamente isso que tinha acontecido comigo. A senhora quer registrar um boletim de ocorrência? Ele perguntou. Fiquei em silêncio, pensando. Parte de mim queria justiça. Queria que a Jéssica pagasse pelo que tinha feito. Mas outra parte de mim só queria paz. Só queria resolver minha vida e seguir em frente. Eu preciso pensar. Respondi. Posso decidir isso depois? Pode sim. Mas eu recomendo que a senhora procure seus direitos. Procure um advogado, veja a questão da sua casa que está alugada, veja se consegue rescindir o contrato. A senhora não precisa depender de ninguém. Ele tinha razão. Eu tinha passado os últimos meses me sentindo impotente, dependente. Mas eu não era. Eu tinha recursos. Tinha minha casa, tinha o dinheiro do aluguel que eles estavam ficando com a maior parte, tinha a aposentadoria do João, tinha minhas habilidades de costura. Saí da delegacia com a cabeça fervilhando. A Neuza me levou de volta para a casa dela e, no caminho, comecei a pensar. Pensar de verdade, com clareza, pela primeira vez em meses. Passei a noite acordada, fazendo planos.
E pela manhã, quando o sol nasceu, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer. Liguei para um advogado que uma amiga antiga tinha me recomendado anos atrás. Marquei consulta para aquela mesma tarde. Fui até lá e contei toda a história para ele. O Dr. Henrique, um senhor de uns 60 anos, muito sério e profissional, me ouviu com atenção. Dona Marta, a senhora tem um caso forte aqui, ele disse. Primeiro, vamos tratar da questão do apartamento. A senhora deu 20 mil reais para seu filho. Isso foi um presente ou um empréstimo? Na época, eu considerei um presente, respondi. Mas agora, sabendo de tudo, não sei mais. Tem algum documento provando essa transferência? Tenho. O comprovante bancário. Ótimo. Segundo, vamos falar da sua casa. Ela está alugada, mas está no nome de quem? No meu nome. Só meu. E o dinheiro do aluguel cai na sua conta? Cai. Mas eu estava dando a maior parte para o Rafael. Por livre e espontânea vontade, ou ele obrigava a senhora? Pensei na pressão constante, na manipulação. Eles me convenceram que era o certo a fazer. O Dr. Henrique anotou tudo. Dona Marta, aqui está o que eu sugiro. Primeiro, a senhora para imediatamente de transferir esse dinheiro para eles. É seu dinheiro, de aluguel da sua casa. Segundo, a gente entra em contato com os inquilinos e tenta negociar uma rescisão antecipada do contrato. Pode ter que pagar alguma multa, mas vai valer a pena para a senhora recuperar sua casa. Terceiro, sobre os 20 mil reais, a gente pode entrar com uma ação de devolução, argumentando que foi feito sob coação emocional, principalmente considerando o contexto de abuso que a senhora sofreu depois. Ouvi tudo aquilo e senti, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de poder. Eu não estava mais indefesa. Eu tinha escolhas, tinha direitos. Vamos fazer isso, eu disse, firme. Vamos fazer tudo isso. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se desenrolar. A Jéssica acordou no hospital. Tinha sofrido uma concussão, mas ela e o bebê estavam bem. O médico disse que ela tinha tido sorte, que podia ter sido muito pior. O Rafael me ligou várias vezes. Pedia desculpas, chorava, dizia que tinha sido um idiota. E tinha sido mesmo. Mas eu não estava mais mole. Não estava mais disposta a perdoar e esquecer só porque ele estava arrependido. Rafael, você me tratou de um jeito que eu nunca imaginei que um filho meu seria capaz. Eu disse numa dessas ligações. Você acreditou em mentiras sobre mim. Você me expulsou da sua casa, da casa que eu ajudei a comprar, no meio de uma tempestade. Você me chamou de velha, inútil e doente. Essas palavras não saem da minha cabeça. Mãe, eu estava errado. Eu estava completamente errado. A Jéssica manipulou tudo. Eu vejo isso agora. Ela mentiu sobre você roubar dinheiro. Depois que ela caiu, eu encontrei o dinheiro na bolsa dela. Ela mentiu, mãe. E eu acreditei nela, em vez de acreditar em você. E por que você acreditou nela, Rafael? Eu sou sua mãe. Eu nunca te dei motivos para duvidar do meu caráter. Mas bastou aquela mulher dizer que eu era ladra para você me condenar. Ele ficou em silêncio porque não tinha resposta para isso. Eu preciso de tempo. Continuei. Preciso reconstruir minha vida, minha dignidade. E você precisa pensar no tipo de homem que você quer ser. No tipo de pai que você vai ser para essa criança que está chegando. Desliguei o telefone e respirei fundo. Dizer aquilo tinha sido difícil, mas necessário. O advogado trabalhou rápido. Entrou em contato com os inquilinos da minha casa, explicou a situação. Eles foram compreensivos. Estavam dispostos a sair, mas queriam uma compensação pela quebra do contrato. Negociamos um valor justo, 5 mil reais que eu paguei. Valia cada centavo para recuperar minha casa. Em 2 semanas, eles tinham se mudado e minha casa estava vazia de novo. A Neuza me ajudou a limpar, a reorganizar. Fui buscar meus móveis no depósito e pela primeira vez em meses eu dormi na minha própria cama, na minha própria casa, sem ninguém me humilhando, sem ninguém me controlando. A sensação era indescritível. Era liberdade, era dignidade, era recomeço. Voltei a costurar,
Liguei para minhas antigas clientes, avisei que estava de volta ao trabalho. A notícia se espalhou rápido no bairro. As encomendas começaram a chegar. Barra de calça, conserto de vestido, roupa de bebê. Eu aceitava tudo com gratidão e alegria. Também comecei a cuidar da minha saúde de verdade. Fiz todos os exames. Consultei um cardiologista por causa da pressão alta e um psicólogo por causa da ansiedade. O psicólogo me diagnosticou com síndrome de estresse pós-traumático leve, decorrente dos meses de abuso psicológico. Comecei terapia, uma vez por semana, e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Enquanto isso, o advogado tocava a questão dos R$ 20.000. Entrou com uma ação pedindo a devolução do valor, com correção monetária e juros. O Rafael ficou desesperado quando foi notificado. Ligou chorando, dizendo que não tinha esse dinheiro, que tinha usado tudo na entrada do apartamento. Então vai ter que arrumar um jeito de pagar em parcelas, eu disse sem dó. Ou vende o apartamento, você escolhe. Pode parecer duro, mas eu tinha aprendido uma lição importante. Bondade em excesso vira fraqueza. E as pessoas, até mesmo nossos filhos, podem se aproveitar disso. A Jéssica se recuperou completamente da queda. E sabe o que descobri depois, através de conversas com o Rafael? Ela tinha caído porque estava correndo na escada, nervosa, checando o celular. Tinha acabado de ter uma briga feia com a mãe dela, que tinha descoberto como ela tratava a sogra e tinha dado uma bronca nela. A Jéssica, no auge do nervosismo, escorregou e caiu. Não teve nada a ver comigo, mas ela tentou, nos primeiros momentos de confusão, insinuar que tinha sido culpa da discussão que tivemos. Mais uma manipulação que não deu certo. O bebê nasceu 3 meses depois. Um menino lindo, saudável. O Rafael me ligou do hospital, me mandou foto. Perguntou se eu queria conhecer meu neto. Eu quis. Claro que quis, mas nos meus termos. Eu vou conhecer meu neto, eu disse. Mas não na casa de vocês. Vocês vêm aqui, na minha casa. E a Jéssica precisa me pedir desculpas, olhando nos meus olhos. Teve um silêncio do outro lado da linha. Depois o Rafael disse: "Tudo bem, mãe. A gente vai." Eles vieram numa tarde de sábado. A Jéssica estava magra, com olheiras, claramente exausta da maternidade recente. O bebê era uma coisinha pequena, toda embrulhada numa manta azul. Quando eles entraram na minha sala, na sala que tinha sido minha a vida toda e que eu tinha recuperado, eu vi no olhar da Jéssica uma coisa que eu nunca tinha visto antes: vergonha. Ela se aproximou de mim, com o bebê no colo, e disse com a voz baixa: "Dona Marta, eu preciso pedir desculpas. Pelo jeito que eu tratei a senhora, pelas mentiras que eu contei, por tudo. Eu estava errada, muito errada, e eu sinto muito." Olhei para ela, para aquela mulher que tinha me causado tanta dor, e vi uma pessoa quebrada. A maternidade, ao que parecia, tinha começado a amolecer aquele coração duro. Ou talvez fosse só medo das consequências legais. Não sei. E não importava mais. "Eu aceito suas desculpas", eu disse. "Mas saiba que as coisas nunca mais vão ser como você imaginou. Eu não sou mais aquela mulher frágil que vocês pisotearam. Eu recuperei minha vida, minha casa, minha dignidade. E dessa vez, ninguém vai tirar isso de mim." Peguei meu neto no colo pela primeira vez. Ele era lindo, perfeito. Tinha os olhos do João, meu falecido marido. E naquele momento, olhando para aquela criança inocente, eu decidi que ia ser a melhor avó do mundo. Mas uma avó que não se deixa explorar. Uma avó que sabe colocar limites. Uma avó que se respeita. Nos meses que se seguiram, estabeleci uma rotina com eles. Via meu neto uma vez por semana, sempre na minha casa. Não voltei a dormir lá. Não voltei a ser a empregada deles. Era avó e só isso. E estava ótimo assim. O Rafael pagou os R$ 20.000 em parcelas. Foi difícil para ele, teve que fazer uns bicos além do trabalho, mas pagou. Cada centavo. E eu peguei esse dinheiro e investi numa reforma da minha casa. Pintei tudo de novo, comprei móveis novos, transformei um dos quartos num ateliê de costura de verdade, com boa iluminação, espaço organizado, tudo que eu sempre quis. Voltei a ter vida social.
Entrei num grupo de artesanato da igreja, comecei a frequentar um clube da terceira idade onde fazíamos ginástica e passeios. Fiz amizades novas, amizades de verdade, com mulheres da minha idade que tinham histórias parecidas com a minha. E foi reconfortante perceber que eu não estava sozinha. Que muitas mulheres passam por isso, por esse desrespeito dos próprios filhos, principalmente quando ficam viúvas. Também comecei a sair com um senhor do clube, o seu Antônio. Ele é viúvo há 5 anos. Tem 68 anos. Foi professor de matemática a vida toda. A gente se deu bem desde o começo. Ele me trata com respeito, com carinho, me faz rir. Não sei se vai virar algo sério, e está tudo bem. Eu estou aproveitando a companhia, aproveitando a vida. Pela primeira vez em décadas, eu estou vivendo para mim. O Rafael, aos poucos, está aprendendo a ser um homem melhor. A paternidade está mudando ele. Ele me liga, me pede conselhos sobre o bebê, me conta sobre as dificuldades, e eu ajudo, mas sempre deixando claro meus limites. Nunca mais vou me sacrificar a ponto de perder minha própria identidade. A Jéssica também mudou. Não sei se é mudança verdadeira ou é só fachada, mas pelo menos ela me trata com respeito agora. Chama a atenção do bebê para mim, diz: "Olha a vovó." Me agradece quando eu levo alguma coisa para o pequeno. É o mínimo, mas é alguma coisa. Hoje, 1 ano depois daquela noite de tempestade em que fui expulsada de casa, eu estou numa situação completamente diferente. Moro na minha casa, que eu amo. Trabalho na minha costura, que eu amo. Tenho amigos, tenho saúde, tenho dignidade. Vejo meu neto regularmente, mas nos meus termos. E aprendi lições valiosas sobre respeito próprio, sobre limites, sobre não se deixar manipular, nem mesmo por quem a gente ama. Teve momentos difíceis nesse processo todo. Momentos em que eu questionei se estava sendo dura demais, se não deveria perdoar mais rápido, esquecer mais fácil. Mas minha terapeuta me ajudou a entender que perdoar não significa aceitar abuso. Que a gente pode perdoar e ainda assim manter distância saudável de quem nos machucou. Que amor próprio não é egoísmo. Agora eu olho para trás e vejo que aquela noite terrível, aquela expulsão humilhante debaixo de chuva, foi na verdade um ponto de virada. Foi o fundo do poço que eu precisava atingir para finalmente reagir, para finalmente me valorizar. Se não tivesse sido tão ruim, eu talvez tivesse continuado naquela situação de abuso, me anulando, me diminuindo. Então, de uma forma estranha, eu até agradeço por ter acontecido. Agradeço por ter me forçado a abrir os olhos, a lutar pelos meus direitos, a reconstruir minha vida. E você que está me ouvindo agora, você que chegou até o final dessa história, eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria no meu lugar? Se você está passando por algo parecido, seja com filho, nora, genro, qualquer pessoa, saiba que você não precisa aceitar. Que você tem direitos, tem valor, tem dignidade. Que nunca é tarde para recomeçar. Comenta aqui embaixo, me conta a sua história. Quantas de vocês já passaram por situação parecida? Quantas estão passando agora? Vamos conversar, vamos nos apoiar, porque a gente não está sozinha nessa. E se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, compartilha com outras pessoas. Principalmente com aquelas mulheres mais velhas da sua família, suas mães, suas tias, suas avós. Porque é importante que elas saibam que merecem respeito, que merecem dignidade. Não importa a idade. Eu sou a Marta, tenho 64 anos agora, e estou vivendo a melhor fase da minha vida. Uma fase que eu conquistei, que eu lutei por ela. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim.